Olá, está no ar o Jornal Panorama, o seu canal de informação do Poder Legislativo Estadual. Sessão ordinária com debates de projetos nesta terça-feira. Quem nos traz os detalhes é Verônica Salazar. Olá, Verônica, como foi então o trabalho dos deputados no plenário? Oi, tudo bem, Dani? O trabalho foi bastante proveitoso. Bom, na ordem do dia desta terça-feira não havia projetos prontos para votação. Por isso, as 12 matérias que constavam na pauta foram discutidas e 3 delas, como não tramitavam em regime de urgência, seguiram para a votação nas comissões permanentes. Entre elas, a de autoria do deputado Luiz Durão, que proíbe as empresas concessionárias de serviços públicos a realizarem cobrança casada sobre as faturas. Prática que acontece quando o fornecimento de um produto ou serviço é condicionado à compra de outro produto ou serviço. Na justificativa do autor, a ideia é acabar com possíveis exageros que estariam sendo cometidos sobre as cobranças das tarifas. A medida vale para as empresas que tenham como atividade o fornecimento de água, energia elétrica, telefonia ou qualquer outro serviço público cobrado por meio de fatura mensal. E nesta terça-feira também começou a ser debatido na Casa o projeto que muda o regimento interno da Assembleia Legislativa em casos de substituição da mesa diretora. A matéria é do deputado Gilcinho Lopes, que já pediu urgência na tramitação. O projeto de resolução, se aprovado pelos deputados, já passa a valer, uma vez que não é necessária a sanção do governo do estado. No sentido de que o vice-presidente assuma imediatamente na ausência e na vacância do presidente. Por quê? O presidente da República é desta forma, o governador do estado é desta forma, o prefeito municipal é desta forma, o presidente do Tribunal de Justiça é desta forma e nas outras câmaras municipais, Câmara de Vila Velha é dessa forma e no Brasil afora tudo funciona, o vice assumindo quando o presidente passou de 50% do mandato. E aqui, quando o deputado Teodorico foi escolhido vice-presidente, foi num consenso de todos os 30 deputados. Então não há que se falar em nova eleição. Para isso, nós apresentamos o projeto, requeremos a urgência, com todos os deputados assinando, e nós vamos votar isso ainda antes da aprovação da mesa para a nova eleição. Porque tão logo nosso presidente, Rodrigo Chamon, que foi indicado corretamente, que é uma pessoa que tem perfil, tem caráter e tem competência para assumir o Tribunal de Contas, que for aberta a vaga. Nós estaremos indicando que todos os 30 deputados já assinamos o protocolo de intenção dele ir para o Tribunal de Contas, nos representar no Tribunal de Contas, representar a sociedade capixaba. Aí sim, aí não vai haver necessidade de se deflagrar um processo de eleição para o presidente, e sim ele vai assumir de acordo com a mudança do regimento, que é o vice-presidente na ausência e na vacância ou mesmo na desistência da presidência da casa, ele é que assume. Bom, Dani, estes foram os destaques da sessão desta terça-feira. O Panorama segue com você. Obrigada pelas informações, Verônica. Comissão de Saúde debate projeto que institui política de prevenção, diagnóstico e tratamento da hipertemia maligna, síndrome controlada pelo remédio dantrolene sódico, que falta nos hospitais capixabas. A iniciativa do deputado Dr. Hércules, que explica os detalhes da doença. Hipertemia é uma febre muito alta, a temperatura que sobe aos limites incompatíveis com a vida. Então, a hipertemia ela é desencadeada, hipertemia maligna desencadeada muitas vezes pelo processo anestésico. E a única medicação que nós temos no mercado no momento e que faz a reversão desse quadro é o dantroleno sódico. Então o nosso projeto de lei, ele obriga com que todos os hospitais, todas as clínicas que trabalham com anestesia sejam obrigadas a ter no estoque essa medicação, que é uma medicação que não é tão cara e que, mesmo se fosse cara, muito mais cara é a vida, né? Então, nós esperamos que tanto os meus pares quanto o governo do estado, ele possa acatar esse projeto de lei para que a gente possa salvar a vida, porque, infelizmente, essa doença, você não tem como prever antes. Então, depois dela instalada, ela só instala com o advento da anestesia, em virtude de alguma cirurgia. Então, os hospitais e as clínicas que têm cirurgia são obrigados a ter
esse medicamento. Hoje nós temos conhecimento de quase nenhum hospital tem, quase nenhum, são poucos. Me parece que 3 hospitais no estado têm. Nós estamos tomando essa providência no sentido de salvar a vida. Deputado Genivaldo Lievore repercute em plenário as políticas públicas no meio rural que incentivam a agricultura familiar. Nos últimos 10 anos, todas as políticas públicas voltadas para a área rural já começam ou já estabilizam do êxodo rural e já começa a retornar as pessoas para o campo. A valorização da agricultura familiar, que neste ato de sintonia e de integração das políticas públicas do governo federal e do governo do Espírito Santo propiciou a realização de vários convênios. Por exemplo, na infraestrutura, entrega de retroescavadeiras, parceria com os órgãos de assistência técnica, veículos, computadores e as políticas públicas, principalmente Programa Luz para Todos, Programa da Merenda Escolar da Agricultura Familiar, o programa que compra e garante compra direto do agricultor familiar e entrega para as entidades, que é o chamado PAA, que é o programa que é para adquirir alimentos da agricultura familiar. E outras políticas públicas têm mudado substancialmente as condições de vida da agricultura familiar. Então, a agricultura familiar é responsável pela produção de alimentos de qualidade. Então, o governo federal, com essa parceria com o governo do estado, tem hoje propiciado essa condição para mudar a realidade, gerar renda, gerar emprego. E tem um dado importante: a maioria dos nossos pequenos municípios, principalmente agrícolas, rurais, depende exclusivamente da agricultura para ter sua renda, a sua receita. Então, se nós observarmos a divisão de ICMS do Espírito Santo, os municípios da Grande Vitória têm valor agregado porque tem indústria. Lá recebem só pela produção agrícola, pelo número de propriedades. Por isso, essa política está acertada de desenvolver o Espírito Santo de forma igualitária. Comissão de Educação debate descaso com alunos especiais na rede pública de Vila Velha e a aplicabilidade de novo piso salarial dos professores. Nós recebemos a informação e também publicado nos veículos de comunicações do nosso estado sobre o constrangimento acontecido no município de Vila Velha com as crianças especiais. Segundo uma mãe, foi marcado por tarja preta o nome das crianças que tinham alguma deficiência, que possuem alguma deficiência e estão matriculados naquela unidade escolar. Diante disso, esse constrangimento nasceu-se, criou-se até uma revolta por conta até justa de uma identificação de uma mãe, e essa mãe se prontificou, se manifestando, inclusive até se manifestando com a imprensa. Algumas pessoas demandaram aqui a nossa comissão e daí nós decidimos colocar essa discussão hoje nesta pauta da reunião ordinária da comissão e decidimos oficializar ao gestor municipal. Encaminhamos um ofício ao prefeito para que ele possa tomar conhecimento, que ele possa comprovar a veracidade desse fato e realmente comprovando ele possa sanar. Da mesma forma, nós estamos oficializando ao governo do estado, fazendo um requerimento de informação que tem por força de lei a resposta dentro do período constitucional para que nós possamos responder aos educadores do Espírito Santo qual a data que será implantado o piso nacional que foi reajustado agora pelo Ministério da Educação e Cultura a R$ 1.470, e esse valor ele já é um reajuste, o terceiro reajuste de 2008, quando foi implantada a lei do piso nacional. E o Espírito Santo, que vive um momento bom econômico, já tem o compromisso de governo da aplicação desse plano, da execução dele nesse ano de 2012, ainda não foi implantado. E com esse novo reajuste, nasceu-se também mais uma nova expectativa deste público educador que está fazendo o seu papel, um justo papel de cobrança. E essa comissão é a comissão que tem que receber essa cobrança e tem que responder. Então, não vamos responder sem ter a materialidade, sem ter a resposta oriunda da fonte segura, que é a Secretaria Estadual de Educação, que é o governador do estado. Deputados da Comissão de Justiça debatem o limite de homenagens concedidas pela Casa. Hoje já são mais de 30 comendas e diplomas. Nós temos uma quantidade já muito grande de comendas na Casa que homenageiam pessoas das diversas áreas, inclusive algumas que nem são oferecidas durante o ano.
No ano passado, por exemplo, 2 delas não foram oferecidas. E nós estamos observando que, periodicamente, os deputados apresentam novas propostas para novas comendas. Estamos encaminhando, então, à mesa diretora o debate sobre uma norma mais clara sobre a criação de novas comendas na casa, porque senão acaba havendo uma banalização, né, de homenagens a serem feitas na casa e desvalorizando um pouco, né, as que já existem. Depois de ter lei aprovada que obriga o uso de pulseiras de identificação eletrônica nos hospitais particulares, deputado Glauber Coelho faz indicação ao governo para que o mesmo seja feito na rede pública hospitalar. Ela tem um alcance social muito grande, né? E ela gera vários benefícios para os hospitais. Benefícios de economicidade. No mínimo, cada hospital filantrópico e privado vai economizar de 15% a 20% no gasto com medicamento. Nós vamos coibir erros médicos, erros de profissionais na área de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Nós vamos combater veementemente sequestro de crianças nos hospitais. Isso tem acontecido muito pelo Brasil afora e acho que o Estado do Espírito Santo pode ser um estado referência nesse sentido. Só que se é uma lei que vai levar benefício concreto, real, não somente para os hospitais privados e filantrópicos, principalmente para os pacientes, por que não estender esse benefício aos hospitais públicos aqui do estado? Haja vista que essa lei foi sancionada pelo nosso governador. Então, como eu não tenho autonomia para apresentar um projeto de lei para obrigar os hospitais públicos a implantarem esse sistema de segurança, fiz uma indicação que foi aprovada na tarde de hoje, sugerindo, recomendando ao governo do estado que possa ampliar esses benefícios também para os hospitais públicos aqui do estado do Espírito Santo. Passa a valer nesta terça-feira as novas taxas de serviços do Detran. O projeto aprovado pela Assembleia no final do ano passado reduz em 10,71% as taxas cobradas aos contribuintes. A intenção é alinhar os preços com os dos outros estados brasileiros, já que estavam acima da média nacional. O Jornal Panorama termina aqui. Obrigada pela audiência e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.